Salve, chofeiras, mais um Leg Trans Podcast aqui na presença da linda Fabi. Agora tá bonito. Obrigada, amor. E do não tão lindo assim, nosso amigo PRF Leonardo. Satisfação, meu amigo, recebeu você. Prazer todo meu. Prazer todo meu. Tá Eu aqui falo que não é tão batendo um lindo papo. assim, você não precisa opinar, não. Mas a esposa do Leonardo não vai gostar do pessoal comentar que ele é bonito, não. Melhor deixar quieto. Ah, Né? deixa pra lá, né? É, isso aí. Leonardo, vamos bater papo sobre fiscalização de trânsito. Bora. PRF nas rodovias, atuando sempre. Isso. Atuando, não é autuando, não. Atuando E autuando. e os incautos, né? Autuando. Ó, eu tenho aqui para você um presente, já vou entregar de uma que eu sempre esqueço. Deixa o nosso diretor ali pegar como é que é o iPhone dele lá para poder tirar uma foto nossa aqui, ó. Quem Perfeito. tem iPhone aqui é só ele, a gente tem aqui esse. Xing Ling. Joia. Aqui, ó. Beleza. Joia, muito Você bacana. toma um café lá, Com atrás toda- tem um QR Code aqui, joga na playlist de podcasts aqui. O assunto Show. é sempre trânsito. Com Vai ver de certeza tudo lá. será bastante utilizada. Ô, Ronaldo, eu queria aproveitar o ensejo e te presentear também com um símbolo da PRF, o boné da PRF, Apresentaço. que é um boné de uma qualidade extrema e só as pessoas que contribuem de certa forma ali para a segurança no trânsito, para o papel da PRF, recebem esse souvenir. Ó, bacana, É, uma honra. E a gente percebe que o trabalho de vocês com relação ao podcast, com relação ao canal, orientando, possibilitando as pessoas de tirarem dúvidas e a partir daí ter um trânsito mais seguro, que é o papel principal da PRF, salvar vidas. E o Não é trânsito qualquer um seguro que ganha esse chega nisso. presente, não. Infelizmente Ó, não. Aí, ó, é nosso aqui, ó. Pega aí, ó. obrigada. Joia. Tirei a foto aí, cadê o iPhone? Já guardou o iPhone de Ih. novo? Ele comprou, mas para não ficar muito usado, ele guarda. Tem a hora de utilização, né? Tem. Isso. Que Vamos honra, deixar ele aqui. Olha. Aí vai, se vocês acharem conveniente, integra o cenário de vocês aí. Vai ficar aqui na nossa mesa aqui, ó. Leonardo, eu hoje atuo, né? Voltei a atuar como instrutor, porque eu tive que renovar a minha credencial de instrutor para dar aula pro diretor ali, ó. Peguei uma série para gravar com ele que tá ajudando o Brasil inteiro aí. Mas uma dúvida, cara, que chega sempre para mim, sempre. E às vezes quem traz essa dúvida fala assim, o policial me multou, ainda fala assim, o policial me multou porque eu estava lá na rodovia passando com o meu aluno lá. O instrutor credenciado pelo Detran, de porte da sua credencial, o aluno com a licença de aprendizagem dele, dentro do carro da autoescola, todo caracterizado, documentado, licenciado para aquilo. Ele pode ou não pode transitar, treinar numa rodovia federal? Ronaldo, perfeito. Essa é uma pergunta muito latente mesmo. Direto chega para Direto chega pra gente também, às vezes nós somos interpelados na rua sobre isso. E a gente não tem nenhuma vedação no Código de Trânsito que impossibilite as aulas nas rodovias federais. Eu, como policial rodoviário federal, há 10 anos, eu até acredito que isso aí é uma prática que deveria ser mais incentivada. Porque, infelizmente, o aluno sai ali da preparação para conseguir a CNH só andando em vias de baixa velocidade, fazendo baliza. terceira. Exatamente. Aquela noção de tempo na rodovia federal é muito diferente. A velocidade imprimida ali pelos veículos é muito maior. Então, essa noção de velocidade, esse tempo de resposta, o aluno deveria ser obrigado a ter determinadas horas aula transitando em rodovia e vias de trânsito rápido. Muito boa a sua resposta, inclusive recomendando o treinamento na rodovia. Perfeito. Excelente. A Perfeito. resolução 789 do CONTRAN, que é a que trata do processo de habilitação, ela não impõe, mas ela recomenda, tá dentro do cronograma de treinamento, treinar em vias urbanas e rurais. E a rodovia é uma via rural pavimentada. Pouca gente sabe que rodovia é uma via rural. Eles acham que rural é só aquela que não tem pavimentação, né? Pois é. Então foi muito bom você ter falado isso. E realmente, teve uma ocasião, olha que caso engraçado. Eu fui parado numa fiscalização, foi até na rodovia estadual, não foi federal, não. E enquanto eu estava sendo fiscalizado, pararam uma outra mulher que estava passando. Ela vinha muito devagar, sabe? De longe, assim, muito devagar, e falou assim, tem um trem errado. Ela tá vindo devagar demais. Não, você diminui quando você vê a blitz. Claro. Né? Nem tanto. Ela tá querendo fugir, alguma coisa. No que pararam ela, o que aconteceu? Porque eles foram fiscalizar, estava tudo certo, ela habilitada. Por
por que você estava vindo tão devagar? Você estava com medo de quê? Ela falou assim, não, é porque eu tenho carteira há pouco tempo, eu não sei colocar quarta no carro. Nossa! Tá vendo? Então eu não tenho... não tô muito longe do que eu disse aqui. Andando numa rodovia onde a velocidade é... Andando 80, de terceira. De terceira. E o motor do carro gritando, né? Porque por mais que a velocidade seja baixa... Ela devia estar abaixo dos 50. Então não ia gritava, gritar. mas não gritava tanto assim, não. Ela devia estar nos 30, 40, devagar mesmo, igual anda dentro do perímetro urbano. O que, inclusive, caracterizaria uma infração se ela estiver abaixo da metade da máxima. 50% da velocidade máxima da via. Pois é. Mas olha só que situação. Muitos instrutores têm receio de treinar com o aluno dele na rodovia por causa desse mito, que isso, na verdade, é um mito. Não existe sem dúvida. proibição. A única proibição possível seria quando o Detran determinar. Eu não quero que treine determinado trecho de via. E pode ser qualquer via. Porque ele, dentro de Belo Horizonte, por exemplo, tem algumas vias que não pode. Sim. Já estabelecem lá. Isso é previsto no código. O Detran pode fazer essa restrição. Agora, fora isso, se não houver restrição por parte do Detran, a Polícia Rodoviária não vislumbra nenhuma infração. Não tem. Inclusive, como eu estou te dizendo aqui, eu até recomendo. E com certeza essa restrição, essa vedação de alguns locais não utilizar ali o veículo de autoescola é justamente pela característica daquela via e pelo impacto no trânsito que pode causar. Exatamente. Um horário de pico, talvez ali na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte, uma autoescola ali vai complicar. Inclusive, a Tereza Cristina é uma das restritas, não deve treinar. Né? E eu não sabia. Já foi em cima, já conhece. Então, a gente anotou aqui algumas perguntas que a gente coleta aqui ao longo do tempo. A gente falou que o nosso amigo PRF estaria aqui respondendo. Estamos aqui. Tem algum específico que você queira fazer? Não, depois eu comentar sobre... Eu vou ver eu não li as perguntas ainda. Aí, no decorrer, se não sair, eu faço ela no final. Uma outra curiosa. Essa aqui eu gravei ela até num Rios um tempo atrás e deu bastante debate. Um motociclista... Me presta a caneta aqui para eu riscar. Então, depois eu vou repetir as perguntas para você aqui. Um motociclista... Tá vindo lá, capacete, bacaninha, mas só de bermuda. Eita. Sem chinelo, sem camisa, sem luz, bermuda e o capacete, viseira fechada, jugular ajustado, tudo direitinho. Perfeito. Alguma infração nisso? Então, há um tempo atrás, o Código de Trânsito, ele regulamentou ali os trajes mínimos para a condução de motocicleta, certo? Só que regulamentou e só exigiu, né, no Código de Trânsito e não regulamentou pelo contrário. Exatamente. Então, não tem infração nenhuma. Se ele está sem chinelo e sem camisa, esse traje mínimo é exigido hoje, cobrado hoje, dos mototaxistas e do motofrete. Aí, aquele colete ali refletivo e tal, ele é sim cobrado. A gente até vê alguns aplicativos aí de motocicleta a maioria utilizando sem esse colete. Ficou caracterizado que está fazendo serviço de mototáxi, ele está passível da autuação por essa infração. Certo? E com relação a uma dúvida dentro desse assunto que muita gente tem, o calçado que não se firme aos pés, o chinelo, a famosa sandália... Rasteirinha aí, né? Rasteirinha e tal, o estilo Havaianas... nas motonetas. Porque a infração é aquilo que o calçado que não se firme aos pés, ele comprometa o acionamento dos pedais. Quem anda de motoneta, não aciona nada com os pedais, pode transitar de chinela havaiana, sem o menor problema. Ok. Então, se a motoneta ali, que é diferente da motocicleta, porque a motoneta tem aquele fundinho ali no meio, onde seria o tanque é o fundo. A pessoa vai com os joelhinhos ali, como se é sentada, ela vai sentada com os dois pezinhos em cima, não tem pedal de freio, não tem pedal de marcha, não tem pedal nenhum. Então não existe o comprometimento da utilização dos pedais por esse calçado. Exatamente. E o que diferencia a motocicleta da motoneta, como você bem sabe, é exatamente a posição de dirigir, de pilotar. Na motocicleta montado, na motoneta sentado. É isso aí. O montado é perninha de um lado, perninha do outro. O sentado é com as duas perninhas juntas. Exatamente. Depois, se tivesse colocado, não sei na edição se colocar uma fotinha. Não, o pessoal que acompanha a gente aí sabe. Né? Só tem que tomar cuidado, por exemplo, a Honda Bis. Ela é uma motoneta, mas tem pedal, né? Mas tem pedais. Aí não pode. Exatamente. Exatamente, tem pedais. É o tipo de moto que você faz todas as funcionalidades na mão, sem usar o pé. Aí fica liberado. A gente tem exemplo ali, a PCX, a Anel da Yamaha,
São motocicletas que não são câmbio CVT, né? Então não precisa de fazer acionamento de pedal nenhum. O pessoal ainda questiona muito do que é o calçado que não se firme aos pés e o que é. Essas sandálias que tem a tirinha atrás, pode pilotar normal? Sim, Pode? sim. O pessoal quase bate na gente quando eu faço vídeo de rasteirinha. Pode. Então tá bom, não briguem mais comigo. Sim. E assim, o lance do cara, pensa que o cara vem lá só de bermuda. No Rios que eu gravei, eu ainda brinquei assim. Se ele vier pelado, só de capacete, não tem infração. Não tem infração. Trânsito não tem, vai se enquadrar. Quando a importunação ofensiva, né? E nem na parte de direção defensiva não entra nada, porque... Mas direção defensiva não é lei, entra né? Entra como uma recomendação. Recomendação, né? Exato. E assim, é uma lástima o Conselho Nacional de Trânsito não ter regulamentado isso até hoje. Sinceramente, eu não sei por quê. Devem ter lá seus impedimentos. Sim. Porque isso desde 98, quando o código entrou em vigor. 21, já tem essa previsão. 21 de janeiro de 98. Nós estamos indo para 2023, já tem 12, vai fazer 25 anos. Já deu tempo de regulamentar isso aí, né? Pois é. E assim, é complicado. O cara toma um tombo de moto sem uma roupagem mínima, a tendência dele se machucar é enorme. E as consequências dessa falta desse traje acarretam no poder público. Porque se a pessoa se machuca com determinada gravidade ali na rodovia, para onde ele vai? E volta, reverte no bolso da gente. O SUS. Ele tem uma situação financeira confortável, ele vai fazer tudo particular. Mas precisou dos bombeiros para ir até lá. Precisou do SAMU. Polícia foi acionada. De alguma polícia para registrar. Sempre. Isso aí. Sempre. Onerando de alguma forma. Exato. Né? São bilhões, cara. Bilhões. Certamente a Polícia Rodoviária tem esses dados, pelo menos dentro das rodovias federais. Né? São bilhões que são gastos por ano por questões de vítimas de acidentes. Sem dúvida. E os motociclistas hoje são os mais vitimados. Né? E aproveitar que nós estamos falando de vítima de acidente, dos acionamentos que a PRF recebe lá, acidente com vítima, você saberia dizer qual a proporção desses acidentes envolve motociclistas? Então, metade, menos? Não, eu não tenho esse número agora. A gente pode conseguir te mandar depois, isso é fácil. Só que a gente vai ter uma característica de locais, perfeito? Manhuaçu, perímetro urbano de Manhuaçu é uma rodovia federal. Então, o acidente com motocicletas aqui nessa região é altíssimo, bastante alto. No perímetro urbano. Exato. E isso, por exemplo, em algumas cidades que têm o perímetro urbano, a rodovia mais longe, esse número de motocicletas é menor. Porque nós temos aqui bastante pessoas, por exemplo, trabalhadores da construção civil. Eles se deslocam, às vezes, de cidades próximas e vêm trabalhar aqui na Ponte da Aldeia, por exemplo. Ele desloca ali pelo menos 5 quilômetros dentro do perímetro urbano na rodovia federal. Então nós temos ali uma infinidade de carros cruzando a rodovia o tempo todo, pedestres, outras motos, bicicletas. Então aqui essa questão desse acidente de motocicleta é muito maior. Até porque viagens longas, normalmente a gente não faz de moto, né? A não ser que sejam algum passeio aí, né? Que gosta, vai mesmo fazer. A gente vai viajar longe, a gente vai de carro, né? Certo. Mais de conforto. E a viagem longa, normalmente, a pessoa opta por uma moto maior, com uma moto um pouco mais segura, às vezes com ABS. Gente que já está treinado. Exatamente, com controle de tração. Então, sem dúvida, isso aí com as motos maiores, o acidente é mais tranquilo. Aproveitar que nós falamos aí de viagem longa de motocicleta, com motocicleta, a pergunta 5 aqui, ela tem relação direta com isso. O Código de Trânsito, lá no artigo 174, diz que é infração de trânsito promover evento sem autorização do órgão com circunscrição sobre a via. Como é que funciona isso, pelo menos na fiscalização do trecho aqui de Realeza? O que ocorre? No próprio artigo 174, acho que eu vou abrir aqui para poder citar exatamente o que está aqui. Se quiser pegar o código também. Eu vou pesquisar aqui no que está mais fácil aqui. Isso, pronto. Vamos lá. Já localizei aqui. Ali fala, no artigo 174, exatamente o seguinte: o evento que necessite da autorização da autoridade competente é o acontecimento. Espera aí que o telefone está me vendendo aqui. É o acontecimento realizado na via que, cumulativamente,
causar interferência significativa... telefone. Causar interferência significativa no fluxo viário ou prejudicar a segurança dos usuários das vias urbanas ou rurais. Ou a linha B aí for organizado previamente com objetivo comum a ser atingido pelos participantes. Um exemplo que ocorre bastante, tem um evento, um encontro de motocicletas em Rio das Ostras, que é muito famoso. Isso. Vem gente do Brasil inteiro para lá. Então o evento é lá em Rio das Ostras, perfeito? Uhum. Aqui, onde nós trabalhamos, em Realeza, na BR-116, eu vou encontrar ali motociclistas vindo de Belo Horizonte, vindo da Bahia pela 116, vindo do Espírito Santo, sem contar outras partes de Minas Gerais. Por algum motivo, questão de horário e tal, esses motociclistas acabam afunilando ali em Realeza. E ali muito mais de 10 motos passam ali. Aglomeram ali. E o que aconteceu? Não houve combinação desses motociclistas de sair naquele horário, local e dia ali. Alguns, a maioria nem se conhece, certo? É uma questão de congestionamento. Exato, exatamente. É o que ocorre com o automóvel em épocas de feriados prolongados, certo? Uhum. Então, o que a gente tem que ver exatamente ali do que está ocorrendo? É o quanto que isso está interferindo na segurança do trânsito, perfeito? Porque o Código de Trânsito, ele foi instituído, esse número de regras, esse tipo de coisa, foi para poder punir o cidadão. Foi justamente para preservar vidas. Então, essa vedação é justamente para preservar vidas. E esse assunto é interessante, porque os praticantes de ciclismo aqui na região, teve um tempo que teve essa polêmica e estavam com medo de fazer o pedal deles na rodovia e ali ser abordado pela PRF e constrangê-los a não utilizar. Na época, alguns amigos me procuraram, nós fizemos até uma mensagem aí para disseminar nos grupos que isso aí é uma notícia falsa, né? Então precisa ter sim alguma coisa que importune, que incomode ou que cause insegurança no trânsito ali. Perfeito? Entendi. Mas Assim, é é difícil eu falar porque quando eu tive acesso a essa informação, parece que quem me informou, ele não mostrou, ele apenas disse que acima de 7 motocicletas, esse manual de orientação da PRF já considerava ali um evento organizado. E não a casualidade deles se encontrarem. Não. Eles combinaram, vamos sair daqui de Manhuaçu, vamos lá para Guarapari, nós estamos aqui num grupo de 10, 20 motocicletas, vão todo mundo junto. Perfeito. Aí falou só, acima de 7 o manual já orienta que deve enquadrar como organização de evento e se não tem autorização. Aí é o que você falou, você não teve acesso a essa informação. Não. Ela existe, você não teve. Não. E o Código de Trânsito não é específico nisso. Não. Aliás, ele nem especifica quantas motocicletas ou quantos veículos, não são exatamente motocicletas, você citou bicicletas, também entraria. Também entrariam. Quantos aí caracterizaria essa organização de evento? Aí você falou, se você oferecer risco à fluidez, à segurança, prejuízo à fluidez ou risco à segurança, aí a gente pode considerar, mas é uma coisa bem subjetiva. Certo, mas vamos pensar de maneira lógica. Nós temos a rodovia federal. Talvez isso aí poderia causar algum tipo de congestionamento no perímetro urbano, com um trânsito um pouco mais pesado. Só aí. Agora, pense nas partes rurais mesmo da rodovia. 7, 8 motocicletas, 10, não causa prejuízo algum. E 10 automóveis, por exemplo, o pessoal que se encontra com carro antigo. Vamos organizar um evento, vamos deslocar para determinado local. Eles teriam que deslocar de toda forma, certo? Então a gente tem que analisar exatamente todas as alíneas do artigo 174 para a gente não ser injusto, certo? Então precisa ter essa interferência no trânsito. Se não tiver, não caracteriza, certo? De qualquer forma, é bom que se o número for grande, né? Vamos falar aí de 30, 40, 50 veículos. Isso aí. Pelo menos avise, né? Perfeito. Para o órgão que faz a fiscalização, ou mesmo o DENIT, que é o responsável Perfeito. pelo trecho, adote as providências necessárias para evitar risco e prejuízo. Exato. E essa autorização prévia, ela exige por quê? Por exemplo, se você programa uma intervenção dessa na rodovia, um deslocamento desse na rodovia, com esse número de veículos, a PRF tem condição de fazer um planejamento, de escalar mais policiais, de determinar os equipamentos adequados para serem utilizados ali, se vai trabalhar em determinado momento ali com pare e siga ou não, e até
quem sabe, informar os demais usuários. A gente teve um exemplo há pouco tempo atrás aqui na nossa cidade, que foram aquelas manifestações políticas. Aqui teve uma espécie de carreata que impactou bastante o trânsito. Isso aí, a PRF foi notificada antes, certo? Foi solicitado ali a autorização para isso. E tendo os motoristas ali seguindo a legislação de trânsito, a questão de segurança, não tem problema. Costuma ver umas barbaridades aí nessas carreatas. Né? Recentemente, candidato em cima de carroceria de veículo, em pé. Pois é. E você vai ver sem autorização nenhuma preparação prévia para o ambiente, é perigoso. Perigoso. Caracteriza infrações, né? Infrações, várias infrações aí. Eu quero voltar na parte da casualidade das motocicletas se encontrando. Aí, por exemplo, aconteceu de afunilar ali em Realezas. E se interferir alguma coisa. Eles não pediram a documentação porque eles não sabiam o que se encontrar. E se aconteceu o tumulto, o que vocês fazem? Vocês pedem para separar o grupo, segura um pouco? Não. Infelizmente não. Infelizmente ele vai ter a retenção do trânsito, igual ocorre em engarrafamentos. E em determinado local ali, esse trânsito vai começar a fluir melhor, certo? Não tem, a gente não consegue caracterizar. Não teve, o evento não foi combinado, né? Então, como é que eles pediriam autorização? Entendeu? Essa causalidade aí é muito complicada. Fatalidade, né? Fatalidade. É o que eu acabei de dizer. A gente tá enjoado de ver época de carnaval, né? Como é que fica a rodovia cheia de automóveis? E aí, nesse caso? Lá... pararia alguns automóveis, não pode passar mais automóvel, agora é só caminhão? Já deu o limite aqui. Exato. Então, não tem jeito. O lance das bikes é até bem complicado, que o pessoal começa a andar um do lado do outro, aí você vê 2, 3 bicicletas, um do lado do outro, isso é perigoso. A gente não trouxe aqui no podcast ainda o pessoal que gosta do pedalzinho na rodovia. Quer trazer para conversar sobre isso. Porque normalmente eles são organizados, né? Então, eles já têm lá suas regras, as formas de sinalizar, para evitar se exporem a risco, porque o mais frágil ali é ele. Você Exatamente. pega uma moto, um carro ali. Eu participo de grupo de ciclismo há alguns anos e já pedalei na rodovia federal por um tempo. E a recomendação no deslocamento em rodovia é sempre no acostamento, no sentido que o trânsito circula e sempre em fila indiana. Um atrás do outro. Isso. Do lado, não. Aí a gente... exato. E a gente já conversa sobre isso, tipo de vestimenta. A vestimenta, de longe, ela pode ser percebida. A gente evitar usar o verde, o preto. O verde porque tá a vegetação, camisa da cor da vegetação. O preto, camisa da cor do asfalto. Então, é por isso que a gente recomenda aquela vestimenta mais... Fluorescente. Laranja. Exatamente. E, infelizmente, nós já até perdemos alguns amigos aqui na região aí, sendo atropelados durante a prática de ciclismo, infelizmente. É um esporte bacana, como qualquer outro esporte saudável, mas que requer os cuidados ali, né? Eu não sei se eu teria coragem de fazer ciclismo na rodovia. Eu não tenho, não. Tenho então, medo. Na zona, sem pavimentação. Certo. Eu já te confesso que eu passei muito mais aperto em vias rurais do que na rodovia. No que pese, eu ter perdido um grande amigo ali. Pedreira? Isso. Perdi um grande amigo ali, companheiro. Era até para eu estar naquele pedal aquele dia, só que teve um contratempo no trabalho e não consegui ir. Nunca passei aperto com relação na rodovia. Só que o que acontece? O que me impede hoje de praticar o ciclismo na rodovia federal na nossa região são as más condições da rodovia, né? Infelizmente, esse trecho nosso aqui, então, né? Né? A única parte que está um pouco melhor é o acostamento em alguns locais. E aí, naturalmente, para desviar do buraco, vamos para lá. Isso. E disputar espaço com o bitrem não dá, né? Vai perder feio. Eita. Tem lá 2 veículos, um colado atrás do outro. Seja um caminhão e um automóvel, sejam 2 automóveis, seja 2 caminhões. Mas estão lá os dois, devagarinho, 50 por hora. O caminhão devagar, o carro devagar atrás. O trecho permite a ultrapassagem, o carro não entra ultrapassando. Eu perco a paciência e faço a ultrapassagem nos 2, de uma vez. Julguei aqui e fui. Responde, não aguenta. Ultrapassou 2 ao mesmo tempo, Ronaldo? 2 é vontade. E agora? Passa até 5, depois você fala. Leonardo,
Entrei ultrapassando o caminhão, que estava a 50 por hora, e o automóvel que estava atrás. Dá pra e mesmo mais um outro carrinho, não? Só 2. Mesmo num trecho onde a ultrapassagem era permitida, o automóvel não ia. Eu falei, vou ficar aqui esperando. Entrei ultrapassando os 2. Você consegue vislumbrar alguma infração de trânsito nessa situação? Então, perfeito. Ronaldo, o que o motorista deve observar nesse momento aí? De ultrapassar 2 ou mais veículos, né, Fabi? O que o motorista precisa observar é se o espaço que tem a faixa seccionada permite isso, certo? Ele tem que pensar no veículo que ele está utilizando e tudo mais. O Código de Trânsito não prevê nenhum tipo de infração e nem a quantidade mínima ou máxima de veículos ultrapassados. A questão toda é ultrapassar dentro do limite ali permitido pela sinalização e com segurança, é claro. Eu vi, teve até um vídeo que rodou na internet quando essa dúvida surgiu, que era justamente um caminhão e a viatura da PRF atrás desse caminhão. O caminhão ia devagarinho e a viatura atrás. Não sei se estava escoltando, fazendo o que era. Uhum. O cara chegou e entrou passando a viatura e o caminhão. Uhum. Aí quem estava atrás filmando só, esse aí é brabo mesmo. Não, até porque às vezes você se depara numa situação que o caminhão está andando muito devagar. A pessoa ficou tão atrás do caminhão que ela, sei lá, parece que ela esqueceu que ela pode olhar a via e ver se não se atentou que ela poderia ultrapassar e tá andando ali a 40 por hora e você tem espaço e possibilidade para ultrapassar com segurança. Quem defende de que existe infração nisso, ele aponta o transitar pela contramão, com base de que a ultrapassagem é no veículo, no singular. Mas aí eu até escrevi um texto, ele está disponível no blog do Autoescola Online, onde eu usei todos os argumentos e fundamentos possíveis dentro da legislação, inclusive usando manual de fiscalização e vários outros dispositivos, mostrando que o código ele dá mais a entender que a ultrapassagem acontece em veículos do que em veículo. Então, esse texto lá, ele vai cruzando ali as informações e eu concluí que é permitido. Certo. Você, como policial rodoviário federal, também não vislumbrou essa possibilidade. Não. Está transitando na contramão? O cara não estava transitando. Ele ultrapassou 2 veículos, na verdade, e retornou. Mas a ultrapassagem não te permite andar na contramão pelo tempo necessário para poder fazer a manobra? Não fala isso também? É justamente o... Não é? É o tempo que você precisa para fazer. Você não está transitando. Isso aí. E assim, tem autores de livros que defendem a ideia de que é infração por transitar pela contramão. Inclusive, posso falar, que está escrito, está no livro dele, Leandro Macedo, que é PRF. Certo. E eu bati no Leandro, meu amigo, tem até uma reunião marcada com ele aqui. Leandro, força a barra, não posso. Mas ele usou os argumentos, ele tem os fundamentos dele lá também da legislação, e a legislação é aquela coisa, né? Ela não é uma ciência exata, tem interpretações. Então, nesse caso, a depender da interpretação do PRF, eu posso ser autuada? Você sabe o que eu escrevi no meu texto? Eu falei assim, então o cara espertamente vai fazer o seguinte, quando o trecho for proibido o estacionamento, a ultrapassagem, a linha contínua, ele joga para a contramão para ultrapassar, não é que ver a viatura lá na frente, não volta não, fica na contramão, porque transitar pela contramão, se eu não me engano, é grave ou gravíssimo, não tenho certeza. Ele vai pagar aí R$195 de multa. Exato. Se você voltar para sua mão de direção, caracteriza a ultrapassagem, aí em local proibido, artigo 503, inciso 5, a infração é gravíssima vezes 5, dá R$1.500 de multa. Isso. E aí? Aí você bate de frente? Então, se ele entrar ultrapassando 2 veículos, caracteriza o transitar pela contramão, volto a ele aí, quando ele entrar ultrapassando em trecho proibido, viu a viatura lá, não volta não, fica na contramão que você vai tomar uma multa grave só. Para o carro, puxa o freio de mão, liga o pisca-alerta. E deixa o pau quebrar, né? Vem pela contramão toda a vida, até a viatura mandando encostar, falando, não estava ultrapassando, não, estava transitando na contramão. O senhor que mandou voltar aqui, ó. Perfeito. Então deixa eu voltar à pergunta. Então isso depende da interpretação de quem tá? Não depende. O que acontece? O que nós temos que lembrar sempre que para a gente punir alguém, seja por infração ou por crime, essa norma tem que estar prevista de maneira clara, certo? E aonde está no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito? Respeito muito a visão do mestre, do professor Leandro Macedo. Um abraço. Conhecer? Nós já tivemos a oportunidade de se cruzar aí. Então, o que acontece? Respeito a opinião dele, mas hoje a gente já tem ponto pacífico na PRF, pelo grupo de fiscalização de trânsito, de que não é infração. Certo? Então, a tese dele é como escritor e não como PRF. Não. Ele tem os fundamentos. Se você for
verificar, porque não é uma ficha, tem fichas. Certo, tem uma ficha por transitar na contramão, tem várias fichas por ultrapassar. Então, ele vai cruzando as informações e ele consegue fundamentar o posicionamento dele. Porque aí eu vejo de outra forma, eu procuro sempre não encontrar pelos em ovo, né? Exato. Então, deixa eu voltar para a questão aqui. O fato de ele ter várias fichas, no tempo que ele era PRF, ele autuava por isso? Porque igual você falou. Não, então é uma questão dele de livro, de contexto. É livro. Então, sem dúvida. Não significa nem que ele tenha autuado condutores nessa condição. Ele não falou isso. Só no livro lá ele mostrou. No código fala... ao efetuar a ultrapassagem, afastar-se do usuário ou usuários dos quais ultrapassa. Perfeito. Lá o código não fala usuário ou usuários. Por que ele haveria de dizer ou usuários? Aí quem defende a ideia de que é infração, porque ele pode ultrapassar um, intercalar na fila, depois outro. Não havia necessidade de colocar usuários. Cada manobra que ele faz é um usuário. Ele está ultrapassando. Cheio. Motorista dos passageiros. Fica no plural. Gente, mas nenhuma crítica a quem tem a visão diferente dessa não, tá? Tô falando que ele também é um grande especialista, renomadíssimo. Sem dúvida. Respeite mais, eu chamo de mestre. Mas só para ficar claro, então não tem infração de trânsito, não tem alteração. Não é só ele, tem outros autores também que já defenderam essa ideia, assim como tem autores que defendem o contrário, né? Mas é uma polêmica que surge. A gente tem essa máxima no direito, né, de interpretações. Aí tem as correntes doutrinárias. E é o caso que ele está defendendo essa corrente aí, não diminui nada no grande mestre que é o Leandro. E nem significa que esteja errado. Exatamente. Questão de interpretação mesmo. Mas o usuário não pode ser punido por isso. E já que o negócio é polemizar, vamos mais um. Eu lembro um dia, o seu canal é muito grande porque você não é polêmico. Você não tinha participado dele ainda. O pessoal gosta de polêmica. Num trecho sinalizado com linha amarela contínua. Linha amarela, obviamente, quem conhece sabe que é fluxos em sentidos opostos. Tem linha amarela dividindo, porque vai e vem carro. O trecho é proibido ultrapassar, linha contínua, mão e contramão. Eu entro ultrapassando e no momento que eu entro ultrapassando, surge uma motocicleta de lá para cá e para não colidir frontalmente comigo, ela vai lá para o acostamento. E a PRF estava vendo isso de longe. Você viu tudo isso. Eu ia autuar ele pelo ultrapassar em local proibido. 203, inciso 5. Perfeito. Linha contínua, gravíssimo, vezes 5. Mas agora eu vi que estava vindo um motociclista lá para cá, que inclusive foi exposto a risco por conta da manobra irresponsável. Aí caracteriza o 191, que é o forçar passagem. Forçar a passagem. Que ainda que fosse permitido o trecho, caracterizaria, mas ainda era proibido. Tem profissionais da área defendendo a ideia de que aí acontece a famosa dobradinha. Duas autuações. Uma por ultrapassar em local proibido e outra por forçar passagem. O que você me diz? Exatamente. É isso aí. O próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele individualiza as duas condutas. São condutas distintas. Tanto a ultrapassagem proibida, quanto forçar passagem entre dois veículos. Então, tendo duas condutas previstas aí diferentes, distintas, nesse caso, aplicaria as duas. E ainda mais se tratando de um automóvel contra uma motocicleta. A massa do automóvel muito maior que a da motocicleta. Se acontece uma colisão, a chance do motociclista ali levar a pior é gigante. É muito comum também de caminhoneiro entra ultrapassando e o cara do automóvel que se vira lá pro canto, né? Pois é, a doutora Aliciane, advogada especializada em trânsito, lá de Cuiabá. Cuiabá é a capital do... Mato Grosso. Mato Grosso, isso aí. Porque eu sempre confundo Mato Grosso com Mato Grosso do Sul e ela fica brava comigo. Ela defende a ideia de que existe previsibilidade, sim, dentro da legislação para que aconteça a dobradinha. Ela é uma defensora de condutores. Ela luta contra, né? Certo. Mas existe. E também o João Paulo Macedo, da Defensores de Condutores, lá de São Paulo. Só que eu vejo de forma diferente. E outros veem de forma diferente. Cleidson Mendes, por exemplo, gigante do trânsito brasileiro aí, ó. Inclusive, respondeu numa live comigo sexta-feira passada que ele não vislumbra a possibilidade de duas autuações, porque o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito orienta que, se uma infração decorre da outra, não pode autuar das duas formas. Por exemplo, você pega alguém ultrapassando pelo acostamento.
Você vai autuar ele por transitar no acostamento e ultrapassar pelo acostamento? Não. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque não tem jeito dele ultrapassar pelo acostamento sem transitar pelo acostamento. E aí eu falei, seu João Paulo, o defensor de condutores, tem como ele forçar essa passagem sem entrar fazendo a ultrapassagem? Ele até tem, ele disse que tem. Mas isso aconteceria também quando a linha fosse contínua. Às vezes o local permite a ultrapassagem e ele entra forçando. A 191 aconteceu. Perfeito. E aí ele fez as duas. Ele entrou ultrapassando o local proibido e ainda forçou ali, colocou outro em risco. Então ele defende que deveria ser aplicado as duas. Aí são visões, né? Exato. É aquele caso. Você, como policial, 2 autuações no cara. 2 autuações. Eu acredito também que isso seja um ponto pacífico. E pelas fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, exatamente porque são condutas individualizadas. É aquilo que uma não decorreu em razão da outra. Você consegue forçar a passagem entre 2 veículos num local permitido. Não necessariamente uma decorre da outra, mas no exemplo citado, sim, porque ele estava ultrapassando e na ultrapassagem ele forçou a passagem entre outros veículos. Não necessariamente. Pode existir só o forçar a passagem sem a ultrapassagem proibida. Exatamente. Se eu fosse PRF, eu também canetava dos dois jeitos. Eu também. O cara local proibido, forçando. Eu faria dos dois mas jeitos. É o que acontece mesmo. E, você tá nesse ramo aí de somar o valor das autuações, e aí, quanto seria essa? Também fiquei curiosa. O forçar a passagem é gravíssimo vezes 10, né? 293 vezes 10 daria R$ 2.930. Exatamente, quase 4.000. E a outra, que é ultrapassar em linha contínua, é gravíssimo vezes 5. Aí 293 não vezes faz 5. Eu fazer cálculo, não. Exato, 1.427. 1.000? Aí, a ultrapassagem proibida, 1.427. Essa ele sabe de cor, porque ele tá cansado de lavrar a autuação para os outros, ultrapassando no local proibido. A forçar a passagem também, a gente acaba lavrando bastante. Daria aí quase R$5.000. R$4.500, mais ou menos. Exato. E aí? Chega até a arrepiar a nuca. Faz diferença os 40% lá do... Eu não sou a favor de punir duplamente o cara pela mesma situação, não, sabe? Era uma manobra só, ele acabou enquadrando as duas porque são fichas distintas, né? Eu não sou a favor, não. Mas quem merece, ele merece, né? Sem dúvida, mas pensa bem, a maior causa de morte na rodovia federal, colisão frontal. E aí? A colisão frontal, quem viu um pouquinho de física lá, sabe que 2 corpos colidindo frontalmente, a velocidade ali se soma, seria exatamente como se a pessoa batesse, vamos supor, os 2 veículos estão a 50 por hora. Seria como uma pessoa bater na parede a 100 por hora. Imagina. Olha o que isso aí vem. Fatal. Exatamente. Aí juntou a doutora Aliciane e João Paulo de um lado e o Gleides do outro. Não que eu e o Gleides defendamos que não deva ser aplicado. O cara merece ser punido pela besteira que ele está fazendo, botando a vida dos outros em risco. Mas assim, legalmente a gente não vislumbra a possibilidade nessa situação apontada. Trecho com linha contínua, entrou ultrapassando, forçou a passagem que vem de lá para cá. Aí o que o João Paulo fez? Não se dá por satisfeito, né? Encaminhou consulta à Secretaria Nacional de Trânsito, esperando a resposta dele. Não que isso seja conclusivo, o parecer da Secretaria Nacional não conclui nada. Você, como policial, você tem autonomia para analisar a lei e aplicar o que você entender aqui. Sim. E os seus superiores ou a PRF assim determinar. Mas vai ajudar, né? Você tem ali com certeza. Um parecer do órgão máximo executivo de trânsito, que é a Secretaria. Bora para mais uma? Bora. Tá gostando das polêmicas aí, diretor? Boa. E Tempo, quem tem BMW aí, fica andando de BMW em infração de trânsito? Só andar de BMW porque tira onda comigo, sabe? Ah, é? Fica tirando onda porque tem uma BMW. E eu fiquei sabendo que a temática dos vídeos do canal, na hora de dar as aulas de legislação pro nosso diretor aí, o nome da sequência de vídeos era Missão Impossível, é isso mesmo? Eu não tinha pensado nesse nome, não. Não tinha pensado nesse nome, não. Que ele vai aprender, ele vai. Talvez a Missão Impossível seja passar de primeira, hein? Vamos ver? Eita. Vamos mudar o nome dessa série. Olha o peso, hein? Vamos mudar o nome dessa série aí. Ciclomotor transitando pelo acostamento de uma rodovia constitui infração de trânsito? Você consegue ver? Imagina, você está lá, bem com a viatura encostada, vai ver o cara na cinquentinha dele, pelo acostamento. E aí? É ou não é infração? Multa ou não multa? Então, nesse caso aí, o Código de Trânsito, acertadamente, ele prevê que o local do ciclomotor transitar nas rodovias e nas vias de trânsito rápido é exatamente o acostamento. Por quê?
Porque a cinquentinha ela só vai até 50 km por hora de velocidade máxima. Então, nesse caso, ele não teria condições de competir. Olha o Google fofocando. Eita, esse Google tá demais. Então, assim, a cinquentinha não teria a possibilidade de competir com os demais veículos numa ultrapassagem ou até mesmo na velocidade que precisa ser aplicada naquele local. Até o ser ultrapassado, né? Porque é um veículo leve. Exatamente. A gente de moto, às vezes numa 125, aí passa um ônibus, já balança você aqui. O deslocamento de ar balança, né? Quem tem experiência com moto, tá numa moto leve, não dá essa bobeira, né? Vê que nem um ônibus de lá pra cá, ele joga a moto o máximo possível pra direita, que é pra sentir menos aquela frente ar ali. Imagina os cinquentinhos. Você tá louco. Mas foi bom você ter falado isso também, porque isso é uma dúvida muito comum. E o pessoal vê, porque às vezes a pessoa pergunta assim, mas o policial vai multar. A polícia sabe da lei, gente. Exatamente, exatamente. Professor, você está falando que eu posso andar no acostamento? Não, pode não, o código que está falando sou eu, não. Então, a infração de trânsito se ele andar na faixa de rolamento. Na faixa de rolamento. Exatamente. Aí, tá vendo, pessoal? Pega a dica. É exatamente o contrário. Se ele tiver numa cinquentinha andando na pista, ele vai ser autuado. Exatamente. O que ocorreu no Brasil com relação às cinquentinhas? Em cidades que têm grande área urbana, aliás, me perdoe, em cidades que têm grandes áreas rurais, a cinquentinha, ela acabou substituindo um outro meio de locomoção antigo lá, que era o cavalo. O pessoal deixou de andar a cavalo para andar na cinquentinha, certo? Então, a gente não pode impedir de maneira nenhuma, nem o Código de Trânsito prevê isso, de impedir que essa pessoa, que às vezes tem um poder aquisitivo um pouco mais restrito, ele deixe de se deslocar com agilidade para o trabalho, para casa, etc., através da cinquentinha, né? O valor investido ali é muito menor do que... Ao mesmo tempo que a ideia não é limitar, restringir esse deslocamento, o Código de Trânsito precisa se preocupar também com a segurança dele. Por isso que permite ele circular pela rodovia se for pelo acostamento. Vai lá para o acostamento, lá no cantinho. Então, a via desprovida de acostamento, ele não pode circular. Não pode. Abrindo um parêntese aí sobre charrete. Então, a charrete deve entrar no mesmo... Exatamente. A charrete, eu não me recordo aqui, de nada específico para charrete semelhante a ciclomotores. Lá fala veículo de propulsão animal, né? Então, assim, nada específico com relação a isso. E até porque a gente tem o grande gargalo da legislação de trânsito do Brasil é que a gente não consegue aplicar a autuação de maneira prática, de doer no bolso lá do infrator, uma charrete, por exemplo. Nem para um ciclista. Nem para um ciclista. Nem para o pedestre. Não consegue lá, exatamente. Então não consegue se tiver alguém. Não Teve consegue. um dia, eu não lembro qual viagem que a gente estava fazendo, a charrete dentro da curva, praticamente parado, não tinha acostamento. Eu falei, meu Deus, esse moço vai virar estatística. Eu que não trabalho em rodovia, eu já vi um acidente feio envolvendo charrete, carroça. Em rodovia, imagina você que está aí, você deve ter visto alguns. Vou te falar até onde. Entre Moimirim e Reduto, eu chamo de Parada Breder. Ali tem um ponto de ônibus lá direito, não tem? Foi naquele ponto ali. O ônibus colidiu com a carroça. Parece que o cara estava atravessando só. Ele estava saindo da estrada de lá para vir para lá de cá. Exatamente naquele ponto. O pai, ou sei lá, o adulto que estava na carroça, não teve grandes lesões, não. Só relou, caiu lá e tal. Mas o menino, o ônibus passou assim na perna dele. Menino pequeno, devia ter uns 8, 10 anos. De tal modo que a carne deslocou totalmente do osso. O osso da perna dele ficou limpinho assim, ó, pendurado. Aparentemente não estava fraturado, mas a carne soltou totalmente. A musculatura, né? Soltou a perna, a carne ficou lá. Já me deparei acidentes com lesões desse tipo. Nossa, é uma coisa horrorosa. E é o risco, né? Realmente o Código de Trânsito não estabelece proibição para carroça e charrete andar em rodovia. Exato. Mas olha o risco. E você, como policial, não tem nem como autuar, porque não existe o CONTRAN até havia regulamentado autuações para pedestres e ciclistas há uns 2 anos, mas na hora de começar a valer, revogaram a resolução. Isso. Hoje o Código prevê infrações e a possibilidade de autuação para o pedestre, para o ciclista, mas na prática não tem como você fazer. Exatamente. É a questão da vinculação, né? Porque em alguns países fora, as infrações de trânsito, elas são do cidadão que é titular daquela placa daquele veículo. A infração é dele. Se ele vender o veículo, ele pega a placa dele e põe em outro veículo. E passa só o veículo para um terceiro. Nesse caso, essas infrações lá fazem sentido, né? Aqui não. Aqui as infrações acompanham o veículo, certo? É um ponto até que eu acho que deveria ser repensado aqui no Brasil
com relação a isso. Porque prendendo ali, um exemplo, os, entre aspas, né, os CPF, a gente ia deixar a pessoa muito mais desconfiada disso. Né?